Hoje nós vamos concluir por hora o- a carta de Yaakov, de Jacó, Tiago, que foi uma jornada incrível, poder, né, ir devagarinho e um versículo após o outro. E hoje eu vou ler de novo o capítulo 5 para ter a sequência, e é bom também para a gente reiterar. Novamente eu vou ler usando a Bíblia Judaica completa. Então diz assim: a seguir, uma palavra para os ricos. Chorem, lamentem por causa dos contratempos que lhes sobrevirão. A riqueza de vocês apodreceu e suas roupas foram corroídas por traças. Seu ouro e prata enferrujaram, e a corrosão deles testemunhará contra vocês e devorará a sua carne como fogo. Estamos no Aharit Hayamim, nos últimos dias, e vocês continuam acumulando bens. Ouçam, os salários que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram seus campos clamam contra vocês, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de Adonai de Sebaot, o Senhor dos Exércitos. Vocês tiveram uma vida de luxo e autossatisfação aqui na terra. Em um tempo de matança, continuaram se fartando até contentarem o coração. Vocês condenaram e assassinaram o inocente, eles não resistiram a vocês. Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas do outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes. Mantenham a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. Não se queixem uns contra os outros, irmãos. Observem os profetas que falaram em nome de Adonai. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Joabe, que é Jó, e sabem qual era o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Sobretudo, irmãos, parem de jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula. Em vez disso, que seu sim signifique sim e o seu não, não, para que não caiam em condenação. Há alguém entre vocês com dificuldades? Ele deve orar. Há alguém que se sinta bem? Ele deve cantar cânticos de louvor. Há alguém doente entre vocês? Eles devem chamar os anciãos da congregação. Eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida com confiança curará o doente. O Senhor restaurará a sua saúde. Desculpa. E se essa pessoa tiver cometido pecado, ela será perdoada. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Eliarro era apenas um ser humano como nós. Contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente, os céus deram chuva e a terra produziu frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, saibam que quem faz um pecador retornar do seu caminho errado o salvará da morte e cobrirá muitos pecados. Então, esse finalzinho aqui é o que a gente vai conversar hoje, né? O finalzinho do livro. Fala confessar os pecados uns aos outros, e essa passagem é usada pela Igreja Católica para justificar o ir até o padre para fazer a confissão, né? E eu lembrei quando eu estava me preparando, né, preparando a aula, que há muitos estudos hoje em dia, né, que falam sobre confessar e perdoar. Tem um livro, esse livro chamado Perdoando o Imperdoável. É um livro antigo, mas é muito forte. É uma pessoa que não crê no Senhor, mas que vê os benefícios desse confessar, né, e perdoar. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive sobre isso lá em Jerusalém, sobre confessar os nossos pecados. Quando eu estava lá, um padre da Igreja Católica, ele faz parte das nossas reuniões de oração, e ele falou que ele estava indo para o portão de Damasco para comer falafel.
E o portão de Damasco é a parte que abre para parte dos árabes em Jerusalém. E eu falei, eu vou com você, e uma outra amiga minha falou, eu também vou. Só que a gente começou a descer, né, a gente estava no lugar mais alto, a gente começou a descer lá para o portão de Damasco, e eu comecei a me sentir mal. Aí eu pensei assim, eu disse, não queria dar meu dinheiro para os árabes, queria dar meu dinheiro para os judeus. Aí não gostei do jeito que isso saiu assim dentro de mim. Eu falei, Senhor, isso aqui não está no lugar bom. Mas continuando, eu conversando com Deus, né, falando, Senhor, tô vendo aqui que o meu coração tá com não está no lugar bom. Aí a gente entrou, né, na região ali onde eles ficam, então aí são praticamente todas as pessoas ali são árabes, alguns turistas, e a gente parou no lugar onde veio de falafel, a gente pegou a nossa pita com falafel, e eu peguei uma coca de lata. E eu me sentindo mal. Falei para eles, eu confessei o meu pecado para os dois. Eu falei: olha, eu tô me sentindo super mal aqui, tô com medo, tô me sentindo insegura. Quero sair correndo daqui e sinto um preconceito no meu coração. Não é bom isso, eu tô sentindo que tem, né? Tudo bem, eu acho que a gente tem que estar atento, tal, né? E a gente é diferente, eles sabem que a gente não é de lá. Pela roupa também, né? Eu não estava vestida, obviamente, como as mulheres árabes. Se bem que lá não é tão radical em alguns lugares como outros lugares do mundo. Mas, enfim, eu não estava num lugar legal no meu coração. E eu confessei isso para eles. E não mudou nada, ficou tudo do mesmo jeito. Aí, quando a gente se levantou para sair, um senhor árabe mais velho estava recolhendo as garrafas de plástico e as de lata, né? Aí eu vi ele pegando as de plástico, eu falei, o senhor quer esse aqui? Ele falou sim. Aí ele pegou, ele olhou para mim, olhou na minha alma. Eu me senti assim, ele abriu o maior sorriso e falou, bem-vinda. E quando ele falou isso, meu coração assim derreteu. Ele falou com carinho mesmo, sabe, com respeito. Aí ele falou que ele era de Jerusalém, perguntou de onde eu era, e muito simpático. Aí ele falou que tinha quatro filhas e um filho. Mas naquele momento que ele falou, seja bem-vinda, algo mudou dentro do meu coração. E aquela dureza, como eu falei, é como se tivesse derretido, né? Aí ele falou assim: Você não tem o dinheiro para dar? Porque eu tenho quatro filhas e um filho. E eu dei assim alegremente, que eu tinha tido aquele pensamento antes, né, indo para lá, não quero dar meu dinheiro para eles. E houve uma transformação no meu coração que eu nem sabia que estava dentro de mim, porque eu oro pelos árabes também. Orei muito já se sabe disso, quando havia a guerra entre o Iraque e o Irã, muitos anos atrás, a gente intercedia por eles, chorava, mas havia uma parte do meu coração que não estava ali no lugar certo. E eu tenho certeza, depois que eu fui meditar sobre isso e agradeci muito a Deus por me dar meu coração, justamente esse versículo, né, confessai os pecados uns aos outros e sereis curados. E eu fui curado daquela dureza. Eu ainda acho que a gente tem que tomar cuidado, claro, quando a gente está lá, eu entendo que há os terroristas que escolhem querer matar, e aí realmente a gente né, precisa tomar cuidado, mas aquela coisa, aquela dureza do coração saiu. Então, fica aí o testemunho. Mas continuando, fala, né? Depois disso, para a gente confessar os pecados uns aos outros, que nós somos sarados, isso é uma realidade tão tremenda, né? Aí fala, Elias era homem como nós. E o que ele está falando ali, né? Que ele orou, né? Que a oração da pessoa justa pode muito, né? O contexto está ali em 1 Reis, aliás, deixei aqui em inglês agora que eu vi, 17:1, 18 e 18, 42 a 45, que ele fala, né, pro rei que não ia chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Até que ele falou, agora vai chover, e ele, né, se ajoelhou e pediu pro rapaz que o ajudava, né, olhar e nada, até que na sétima vez que ele pediu, o Gehazi veio e falou, ó, tem uma nuvem como uma mão, né, de uma pessoa, aí ele se levantou e realmente começou a chover.
Então, ele era um homem como nós, uma pessoa que ouviu a palavra do Senhor, né, intercedeu e choveu. E fala a terra, né? Ele choveu na terra. Essa é uma palavra muito interessante. Haaretz, a terra. Haaretz Israel, né? A terra de Israel. Quando o Ben-Gurion declarou o nome do estado, ele falou Haaretz Israel, a terra de Israel, né? O novo estado vai ser chamado Haaretz Israel, a terra de Israel. Esse H se pronuncia como o H em inglês, tá? Haaretz, o H que nem house. Aí eu dei aqui, é difícil às vezes saber se quando na palavra, na Bíblia fala Haaretz, se está falando sobre a terra de Israel ou a terra como um todo, porque vale para os dois. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui que faz essa diferença. No Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então aqui fala Harpu, Udeu, Ki Anohi Elohim, Ahum, Bagoim, que é nas nações, né, entre as nações, Ahum, Ba'ita Aretz. Né? Então aqui já faz uma diferença entre as nações e a terra de Israel. Tá? Esse versículo fica mais fácil de saber. Mas, por exemplo, quando, desculpa, lá em Gênesis fala: e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Então, essa palavra terra que eu coloquei, né, Haaretz, Haaretz, é a mesma palavra. Então, é difícil saber que muitas vezes na palavra se é específico, a não ser quando aqui nesse versículo de Salmo já faz essa diferenciação, né? Mas é interessante, isso é muito conhecido em Israel, essa expressão Haaretz. E agora o Tiago 5:19-20. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, saibam que quem faz um pecador retornar do seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá muitos pecados. É o finalzinho do livro, né? Quando ele fala se desviar da verdade, obviamente que verdade é essa, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, como as pessoas falam, mas obviamente a gente sabe que é transgredir o que Deus diz que é bom, que é justo, que é verdadeiro, ou seja, né, as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos. Por isso que é importante a gente conhecer, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e não é. É por isso que é importante sempre passar. Lembra que a gente falou muitas vezes, e vocês sabem disso, né? Pelo crivo da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos apostólicos, ou seja, do Novo Testamento. A gente tem sempre que checar, que aí vai ter a palavra da verdade. E quando eu estava estudando, né, me preparando aqui, eu lembrei do que um apologista cristão falou, e eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim: a verdade não pode ser toda relativa. Fazer uma afirmação, toda verdade é relativa, é uma afirmação autodestrutiva. Ou se inclui ou se exclui. Se incluir a si mesmo, isso significa que essa afirmação também nem sempre é verdadeira. Mas se ela se exclui, então está causando uma aquisição de um absoluto, enquanto nega que os absolutos realmente existam. Portanto, é uma declaração confusa e não passa pelo escrutínio da investigação. Eu achei muito interessante essa fala dele. Só um parênteses aqui, porque eu tenho que falar, infelizmente, felizmente, sei lá, o Ravi Zacharias que falou isso, é um apologista cristão, ele faleceu faz uns 4 anos, e ele era assim uma pessoa muito respeitada, ele era indiano, canadense, e depois ele se radicou nos Estados Unidos, e no finalzinho da vida dele apareceu que ele teve vários pecados que ele estava cometendo, sexuais e tal, que foi assim um choque muito grande para as pessoas, mas o que ele falou continua verdadeiro. Mas eu tenho que fazer
declaração para vocês, tá? Então, assim, voltando para o texto, né? O que ele quis dizer, quando as pessoas falam, é verdade é relativa, é uma afirmação que se autodestrói porque eles estão falando como um absoluto, então já não vale para a frase em si já está sem sentido. E se ela se inclui nela também, se exclui ou se inclui na frase, né? E a gente sabe que há o absoluto, que é a palavra do Senhor, apesar de que ele é super misericordioso, né? Acho que todas nós, eu vou falar por mim, né? Todos nós temos, pelo menos uma vez na vida, aquela imagem, aquele entendimento que Deus é um Deus de punição, carrancudo, e tudo que ele ensina na palavra dele é para nos edificar, para nos trazer de volta para ele. Tudo é um trazer de volta para ele. Então, é importante a gente lembrar disso. E eu vou continuar aqui o que ele falou, né? Ele está falando dos Estados Unidos, tá? Muitas de nossas universidades têm um modelo, a verdade. Você conhecerá a verdade vos libertará, que Yeshua falou. A maioria dos estudantes nessas universidades não sabem que essa afirmação vem da Bíblia. E a grande maioria deles nunca saberá o que precede essa afirmação, que foi o que Yeshua falou, Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí sim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é o absoluto. Portanto, a verdade não é desvinculada de absolutos. A verdade está muito ligada aos absolutos e a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade. E qual é a fonte dessa verdade? O próprio Deus. Então, eu gosto muito dessa explicação dele e queria compartilhar com vocês. Aí fala, né, quem trouxer de volta aquele que se desviou, né? Está falando de uma pessoa crente. Aí tem o David Stern fala também, eles falam tão bem falado que eu quero compartilhar com vocês, ao invés de eu falar só. Fala assim, olha, a palavra grega metanoiete, não sei se é assim que fala, relacionada a nós, mente, significa mude sua atitude mental, mude completamente de coração. Então, essa volta, né? O conceito hebraico equivalente é expresso na palavra techuvá. Essa palavra também é haaretz, techuvá, são palavras assim do vocabulário dos judeus que creem em Deus e que creem no Messias, é direto, tá? Então, essa palavra trouxer de volta é fazer esse techuvá, ajudar alguém que está indo nesse caminho e para o caminho de Deus. Então, voltar ou retornar, que no contexto do comportamento religioso significa virar as costas aos pecados e retornar a Deus. Eu acho super interessante essa parte do que ele falou. Observe que não há apenas um de, ou seja, eu estou saindo de um lugar, mas um para, pois abandonar os pecados é impossível, a menos que ao mesmo tempo se volte para Deus. Caso contrário, só se passa de um conjunto de pecados para outro. O entendimento judaico do arrependimento, correto neste ponto, é que cada indivíduo deve fazê-lo, mas requer a graça de Deus para ser capaz de fazê-lo. Aí tem esse versículo maravilhoso de Lamentações 5:21. Adonai, volte-nos a ti e voltaremos. É muito lindo isso, né? É como eu falei, tudo. Se a gente lê a palavra, principalmente a Torá, porque é muitas vezes difícil, né? Às vezes de ler, se a gente lê com essa mentalidade que tudo que Deus está fazendo é pela graça dele para nos trazer de volta para Ele, é para que nós possamos ter relacionamento com Ele, para que nós possamos ter comunhão com Ele, começa a mudar tudo dentro de nós, né? Então a palavra fala: aquele que se desviou da verdade, quem o trouxer de volta, vai cobrir uma multidão de pecados, né? Então, olha alguns versículos aí para a gente também ver em relação a esse techuvá, se voltar. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto. Essa palavra converter é techuvá, tá? E ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor,
devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Então aqui, né, Deus falou, aquele ímpio lá vai morrer, mas se ele fizer techuvá, seu pecado, quer dizer, ele estava indo aqui, mas Deus está aqui, então ele faz techuvá, ele se volta para Deus. Esse versículo é muito importante também, não só por falar disso, mas ele fala também da restituição, que é uma parte que falta muito nas igrejas, é essa parte da restituição. Por quê? Porque muitas vezes a gente peca e não há restituição, a gente não faz uma restituição. Às vezes a gente, né, fala, gente, rouba alguma coisa, a Bíblia é bem clara sobre isso, você tem que dar mais do que você roubou, tem que fazer restituição. Por isso que Deus é muito claro aqui, fazer o que é justo e reto, restituir o penhor, ou seja, se alguém deixou alguma coisa com você e você roubou, você tem que restituir. Devolver o que você roubou e mais a restituição. Aí fala, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Então é muito importante isso, porque muitas vezes a gente fala, Jesus, né, já nos perdoou, ponto. Não, ele perdoou, louvado seja o nome do Senhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É super importante. Tá? Lembra que no começo, né, a gente começou com a premissa que a carta de Jacó foi baseada principalmente na porção da Torá chamada Kedushim, que é lá em Levíticos 19, 1, 27. Kedushim significa pessoas santas ou separadas. Então, esses versículos dessa paraxá, dessa porção, né? Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Lembra que essa pessoa, esse homem que cometeu esse pecado, tem que se arrepender. Não era só, eu vou lá e era um check mark, né? Como a gente fala, um check, check, check. Não é assim, tá? Ele tinha que se arrepender, porque essa é uma oferta voluntária. Ninguém obrigava ele a fazer isso. Ele tinha que se arrepender e aí levar essa oferta. Aí o David Freeman fala assim: a punição consiste na oferta pela culpa, que chama Hashem. E então o perdão é concedido pela transgressão da Torá, que ele transgrediu, né? Por meio desse processo, esse israelita individual tem a oportunidade de endireitar sua vida. Esta ação particular é denominada techuvá, retornar a Deus. Mais uma vez, essa ação é um tema comum na Torá e faz parte do coração e da alma do pensamento judaico antigo e moderno, que nem eu falei, né? Após a punição e restituição, isso é muito importante, ele pode se dedicar novamente a manter as instruções dadas na Torá, completando assim o seu processo de techuvá. Então, não é só confessar, né? Naquela época, obviamente, tinha um templo, então ele podia fazer esse sacrifício. Obviamente, hoje não há templo, a gente pode pedir perdão e deve pedir perdão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelo sangue de Yeshua, que nos purifica de todo, nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça, como diz a palavra, né? Mas a gente tem que fazer restituição se for o caso de uma ofensa que necessite disso. Aí sim fica completo o processo. O processo descrito em Levítico 19 a 21 faz parte do cumprimento da delicada e tripla tarefa proscrita em Tiago 5:20. Desviar o pecador do erro do seu caminho, salvando-o da morte e cobrindo uma multidão de pecados. Em outras palavras, uma pessoa tenta encorajar outra a realizar a ação de techuvá. Então lembra lá em cima que fala, né, confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados? Isso também faz parte, tá ligado, né, com essa parte, para a gente fazer essa techuvá, para a gente se voltar para o Senhor. Fazer com que o irmão se afaste do pecado é a maior forma de cura, pois o salva da morte espiritual. Que o Senhor nos ajude a fazer isso na nossa vida e com a vida dos outros, né?
Muitas vezes a gente vê que a pessoa está mal, a gente vê que a pessoa não está no lugar legal, e Paulo nos instrui, né, para falar a verdade em amor, e que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos, né, para isso. Aí alguns versículos aqui também sobre isso. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E é nesse sentido, não é que a gente fala assim, ah, tudo bem, né? Ah, não, não, tudo bem. Não é assim, tá? Tem que ter arrependimento, a gente sabe disso, né? Por que que o amor cobre? Porque Yeshua morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há algo maior do que isso, do que uma pessoa morrer em prol da outra, do seu amigo, né? Também diz isso a palavra. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, é nesse sentido, tá? É, é muito, muito importante a gente manter esse equilíbrio do horror que é o pecado, que não é uma coisa assim, né, para a gente levar de qualquer jeito. Aqui as minhas notas, e com isso nós terminamos o nosso estudo desse livro maravilhoso. E eu agradeço a Deus pela companhia de vocês e que Deus nos abençoe.